Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal da Rio Claro Investimentos e hoje nós vamos falar sobre um assunto que é de suma importância para quem está construindo uma vida conjunta, em um planejamento financeiro conjunto e vai decidir agora o seu regime de bens após o casamento. É muito importante pensar bem nisso, conversar bastante, entender como os diferentes regimes de bens funcionam e, claro, entender como o planejamento financeiro de cada casal, a dinâmica de cada um se adapta a cada um desses regimes para tomar a decisão correta e se prevenir de qualquer problema que possa acontecer no futuro. Primeiro, vamos entender como tudo isso funciona. Se você está noivo ou planejando ficar noivo, casar, é essencial saber que um dos principais fatores que vão determinar o sucesso ou o fracasso de um relacionamento como esse é exatamente as finanças. Se vocês têm um bom planejamento financeiro, têm regras claras de como vocês lidam com o dinheiro, a chance de o seu casamento dar certo e durar o máximo possível é muito maior. Mas também é importante sempre estar prevenido, até para poder dormir tranquilo, por mais que vocês acreditem hoje que o relacionamento vai durar para sempre, vocês terem baseados nessas regras e como vocês lidam com o dinheiro, o regime correto de casamento. Nesse vídeo, então, nós vamos entender cada um dos 4 formatos que são previstos na lei brasileira, quais os impactos que eles têm tanto durante o casamento quanto caso aconteça um divórcio lá na frente e também como que você pode ajustar isso muitas vezes com um contrato especial montado por cada um. O primeiro regime que nós vamos comentar, que é o mais utilizado e é também aquele que é conhecido como regime legal de bens, exatamente por ser o que é automaticamente selecionado caso não haja nenhuma opção extra, é o regime parcial de compartilhamento de bens. Esse regime, ele prevê que tudo que é construído a partir do momento da comunhão é dos dois. Tudo que é de um é do outro. Se vocês comprarem uma casa, se vocês juntarem dinheiro, tudo que vocês fizerem a partir do momento que assinam ali o contrato de casamento é compartilhado entre o casal. É ideal ali para quem está começando uma vida juntos e quer dividir, quer ter a tranquilidade de saber que os dois estão trabalhando juntos, estão acumulando e não ficar separando tudo dentro do relacionamento. Mas ele é uma comunhão parcial de bens exatamente porque aquilo que vem antes é de cada um. Então, se você tinha um imóvel antes, se você tinha investimentos, recebeu uma herança, uma doação, inclusive heranças após o casamento também são incomunicáveis, tudo isso é particular de cada um. Mas, a partir do momento que é formalizado ali o casamento, vocês passam a dividir e tudo que é de um é do outro também. E, claro, caso aconteça o divórcio, vai ter que ser discutido, mas basicamente o que vai acontecer é averiguar tudo que foi construído após o casamento vai ser dividido igualmente entre os dois. O segundo modelo que nós vamos falar é o de separação total de bens. Aqui é um modelo que você já tem que optar por ele, formalizar isso junto com a justiça para definir que cada um tem as suas coisas, não se misturam. Isso serve especialmente para aqueles casais que às vezes têm uma diferença muito grande de patrimônio, estão preocupados, têm uma certa insegurança ou até mesmo querem ter a tranquilidade de saber, olha, o que é meu, o que é seu e se em algum momento não estiverem mais satisfeitos, teoricamente é o mais simples também de se resolver um divórcio porque as coisas já estão separadas ali dentro do relacionamento. E na outra ponta a gente tem o terceiro regime, que é a comunhão total de bens, que aí muitas vezes é bastante polêmico. Inclusive a gente viu algumas notícias recentes aí para quem acompanha o mercado financeiro
do Primo Rico e a Maíra Cardi, que casaram nesse formato, mesmo tendo se conhecido e começado o relacionamento há não tanto tempo atrás. Esse é o formato realmente para quem tem uma confiança muito grande, tem aquela visão de longo prazo do casal, ou principalmente até para quem já tem um relacionamento longo antes do casamento, cresceram juntos, se formaram juntos, construíram tudo juntos, porque nesse formato tudo aquilo que você tem e que o seu cônjuge tem passa a ser dos dois. O que não importa quando foi adquirido, se veio de herança, de onde veio, tudo que você possui e que venha a possuir também vai ser dividido entre os dois. E o último formato que a gente vai mencionar aqui rapidamente, porque é muitíssimo pouco utilizado, mas também é previsto dentro da lei, é a participação final nos aquestos, em que você tem na prática uma separação total de bens ao longo do casamento, mas no momento do divórcio, todos aqueles bens que foram adquiridos ao longo do casamento devem ser divididos proporcionalmente ao esforço e ao custo que cada um desempenhou. Então, você teria que ter ali, ao longo do casamento, toda uma contabilidade para entender, olha, quanto cada um pagou de cada bem, de cada coisa, e dividir proporcionalmente esses ativos. E exatamente por isso é muito pouco utilizado. É muito mais fácil utilizar a separação total de bens e tentar ali, ao longo do relacionamento, ter algum controle do que é de cada um. Entendido de forma básica aqui como funciona cada um desses formatos, o mais importante é a gente entender como isso se correlaciona com a dinâmica de cada casal. E muitas vezes a gente conversa com clientes, com pessoas que vêm aqui na Rio Claro e que não tem uma comunicação muito boa com o seu cônjuge, com sua noiva, com o seu noivo, sobre o dinheiro de cada um. E realmente um ponto que a gente fala, né? Por mais que as finanças sejam separadas, que a diferença de renda seja grande ou alguma coisa assim, é importante ter uma transparência antes do início do casamento e durante o casamento também, para ter um relacionamento bem sucedido. Como nós falamos no começo do vídeo, as finanças são um dos principais pontos que geram problemas em um relacionamento, especialmente se elas não forem transparentes, não forem claras. Então, muitas pessoas têm medo de ter essa conversa com o cônjuge, que tem vergonha de falar que quer uma separação total ou que quer uma união, uma comunhão total, e esse tipo de conversa não deveria gerar nenhum estresse entre o casal. Pelo contrário, ela é essencial para que o casamento seja feito da forma correta. Quem que deve escolher cada um desses formatos? Primeiro, o formato padrão, né, que é o de comunhão parcial, tende a ser o mais justo ali para a maioria dos casais, exatamente porque muitas vezes uma pessoa já construiu um patrimônio maior, outra não, que foi feito antes de estarem ali alinhados como casal, fica separado para cada um. Mas o que eles vão construir depois, você gera uma dinâmica mais tranquila ali no relacionamento, porque muitas vezes vão querer comprar uma casa juntos, vão querer comprar um carro, vão ter bens, juntar dinheiro, criar projetos, e fica mais fácil contabilizar isso como sendo dos dois. Mas, muitas vezes, a dinâmica dos casais é diferente. Tem pessoas que têm uma renda muito diferente, que têm algum ponto que não querem compartilhar, querem ter a tranquilidade ali, a individualidade maior. Também não tem problema nenhum nisso, mas aí seria o caso de uma separação total de bens. E para aqueles que muitas vezes estão começando exatamente do mesmo ponto, estão muito alinhados, querem construir algo juntos, muitas vezes até são sócios no trabalho, aí vale muitas vezes sentido a comunhão total de bens para poder ter a tranquilidade ali que tudo aquilo que eles já construíram e que vão construir sempre vai ser dos dois. O grande ponto é estar bem alinhado com tudo isso. Todos os formatos, com exceção da comunhão parcial de bens, exigem um acordo antinupcial, em que é a possibilidade para vocês criarem o seu formato realmente de comunhão de bens. Nesse acordo, vocês vão definir o que é de cada um, o que vai continuar sendo, se tem alguma previsão de como vai ser dividido
caso haja um divórcio. Quanto mais bem feito esse acordo, melhor para as duas partes, para vocês terem um relacionamento saudável, tranquilo e não terem discussões sobre isso no futuro. A nossa recomendação, então, exatamente para conseguir decidir isso da melhor forma, é ter um planejamento financeiro do casal, que pode ser feito, inclusive, antes do casamento, para se alinhar bem em todos esses pontos, entender aonde os dois querem chegar, quais são as metas. Então, se você é noivo, se você é noiva e ainda não teve essa conversa, é um excelente momento para vocês conversarem com o planejador financeiro da Rio Claro, por exemplo, alinharem as metas, quanto vocês vão poupar, o que vocês querem construir, e isso ajuda muito na decisão do regime correto. Algumas coisas que a gente tem que conversar também é entender o que acontece antes do casamento e também no depois, seja no divórcio ou também caso um dos cônjuges venham a falecer. Quando a gente fala antes, é principalmente a união estável, que se não foi formalizada, a gente sempre recomenda que seja formalizada, pelo menos a partir do momento que vocês começam a morar juntos, e vocês podem escolher esses mesmos formatos para poder ter a tranquilidade de que não vai ter nenhuma desavença, porque se essa união não é formalizada por vontade própria, muitas vezes ela pode ser formalizada na justiça, caso haja alguma desavença. E depois também, em todos esses formatos, inclusive na separação total de bens, você passa a ser herdeiro do seu cônjuge, caso algo aconteça nessa caminhada. E todos eles também você vai ter esse direito sobre os bens, com exceção muitas vezes da separação total, que você vai ter direito apenas sobre aquilo que foi construído depois, especialmente em alguns formatos, como por exemplo para pessoas que têm mais de 70 anos de idade, que são obrigadas a casar nesse formato para prever algum problema ali de interesses de uma pessoa muito mais jovem, que às vezes vai querer se casar com uma pessoa muito mais velha, que já está no fim da vida e já construiu um grande patrimônio. Entendido tudo isso, reforçamos mais uma vez, se você ainda tem dúvidas sobre o assunto, se você quer construir um planejamento financeiro para a sua família, especialmente para as famílias que estão aí começando e querem começar com o pé direito, sem ficar discutindo sobre finanças, sobre investimentos, sem ter desavenças por esse assunto que deveria trazer mais tranquilidade, mais alegria cada vez mais para cada pessoa, para cada família, converse com um dos planejadores da Rio Claro. A gente vai deixar aqui embaixo tudo que você precisa para poder marcar uma reunião e garantir que vai ter um relacionamento, pelo menos financeiramente, muito saudável.